Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. E agora eu trago para vocês um alerta máximo. O Brasil está à beira de uma reviravolta histórica. E você, que está aí do outro lado, precisa saber de tudo agora. Nesta terça-feira começa o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e os outros 7 do primeiro grupo. Aí, agora eu vou trazer certas informações para vocês, trago a vocês informações quentíssimas, direto dos bastidores do poder, agora sem filtro, sem censura, falando a verdade, trazendo a verdade. Agora, a verdade que a grande mídia insiste em esconder está aqui. Por que eu repeti diversas vezes a palavra verdade? Porque é a verdade que está por detrás de um julgamento totalmente politiqueiro. Um barril de pólvora, pessoal, foi aceso no coração de Brasília. O Supremo Tribunal Federal emitiu um decreto que caiu, feito uma bomba dentro do governo. E como resposta imediata, o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, e ex-advogado de Lula, Cristiano Zanin, convocaram uma reunião de emergência. O que está em jogo? Por que essa reunião? Nada menos do que o destino do país. Pessoal, o destino do país está à beira do abismo, em todos os aspectos, jurídico, executivo, legislativo, onde nós vemos um Congresso de joelhos calados diante de tantas ações de um poder judiciário, este que deveria ser o guardião da Constituição. Agora, o alto comando do Exército Brasileiro acaba de ser acionado. A grande pergunta é: eles vão reagir ao assistir ou vão assistir passivamente a derrocada das instituições militares? O silêncio será a prova da submissão total? É isso? Fontes internas indicam que os generais estão em alerta. Será? E sabem que se não se posicionarem, agora podem ser os próximos alvos desse sistema que quer calar toda e qualquer resistência, a não ser que eles se juntem a eles, né? O general da reserva Walter Braga Neto, que inclusive está preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que foi ex-ministro da Defesa de Bolsonaro e é peça-chave no governo anterior, né? Ele foi uma peça-chave, está no centro de uma investigação que promete abalar as estruturas do Brasil. Documentos apreendidos pela Polícia Federal supostamente apontam que ele orientou militares a resistirem contra interferência política nas Forças Armadas. Tudo isso foi levantado após delação de Mauro Cid inconsistente, que disse em áudios vazados pela Veja que ele estava sendo, assim, nas palavras dele, na interpretação, que ele estava sendo coagido pela Polícia Federal. E tudo aquilo que estava sendo mencionado não havia acontecido. Nada daquilo ele tinha falado. Ele nunca falou a palavra golpe, foi ele que disse. Vazou pela Veja. Se era mentira, por que a Veja, então, continua com essa matéria no ar? Porque não é mentira. As acusações contra Walter Braga Neto, Bolsonaro e outros que foram condenados pela PGR e agora estarão sob julgamentos do Supremo Tribunal Federal a partir de hoje, é uma tentativa descarada de intimidação. A esquerda, com suas garras afiadas, quer transformar heróis em vilões para consolidar seu domínio absoluto sobre a nação. Porque não tem nada, nenhum ato de corrupção no governo de Jair Messias Bolsonaro. E olha que foi uma gestão conturbada. Tivemos a Covid-19, tivemos também como outros fatores como a seca. Lembram que faltava água, faltava chuva? Bolsonaro enfrentou coisas gigantescas em seu governo, mas mesmo assim continuou com sua reputação ilibada. Não usava cartões corporativos, como faz certos atuais presidenciáveis com a sua primeira-dama. O alerta já foi dado. Se deixarem que o Supremo Tribunal faça Braga Neto, se deixarem, né, que o Supremo Tribunal fazer o que estão fazendo,
Agora Braga Neto será um exemplo. Ninguém estará seguro. O próximo pode ser qualquer um. Pode ser até você, pode ser eu, pode ser cabeleireiras, pode ser pintores, pode ser idosos, etc. Ah, esqueci. Já estão sendo alvos de julgamentos e condenações, não é mesmo? E agora uma pergunta que fica no ar, G. Dias. Ele que estava dentro da Praça dos Três Poderes, em total conivência com os manifestantes, oferecendo água, saída de emergência, recebeu mais de 33 alertas da ABIN para o que havia de acontecer. E ele fez o quê? Isso mesmo, não fez nada. E o ministro atual do Supremo, que foi ex-ministro da Justiça, que foi ministro da Justiça, ele deveria ceder as imagens. O que ele falou? Ele cedeu as imagens? Não. Ele simplesmente disse que as imagens foram apagadas. Ele foi investigado na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Agora, com a vice-presidente da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, Elisiane Gama, que é assim, com Flávio Dino, muito impossível, improvavelmente ele teria aí seu nome colocado no centro de pessoas culpadas, como o G. Dias, né? Olha só, pessoal, não para por aí não. Nunes Marques surpreende novamente o julgamento de Carla Zambelli. Algo surpreendente aconteceu. Quem diria, Nunes Marques, ele tem deixado a desejar, né, pessoal? Mas nesse caso aqui ele agiu certo. O ministro Cássio Nunes Marques, do STF, suspendeu nesta segunda-feira o julgamento que pode levar à condenação da deputada Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Com o pedido de vista, o processo fica interrompido por até 90 dias. Lembrando que o mandato de Carla Zambelli já foi cassado. O pedido de vista suspende o julgamento, porém os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli anteciparam seus votos e consolidaram a maioria. Apesar disso, o processo só vai terminar depois que todos os ministros votarem. Ainda há a possibilidade, por exemplo, de algum magistrado pedir destaque e levar o caso ao plenário físico, onde todos os votos zeram e o placar recomeça. Mas olha, o Cristiano Zanin adiantou seu voto, ampliando o placar, assim como o Dias Toffoli. Gilmar Mendes votou a favor da condenação, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino. Todos votaram para condenar Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. A parlamentar responde no Supremo pelo episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Vocês se recordam? Quando sacou aí um objeto, de fogo e apontou para um homem em uma rua de São Paulo após ser atacada em uma discussão política. Ela tentou aí se defender, né? O relator Gilmar Mendes classificou a atitude como um elevado grau de responsabilidade, destacando que Zambelli perseguiu a vítima que estava desarmada e gerou risco aos frequentadores de um estabelecimento comercial onde a cena se desenrolou. Inclusive, os ministros que já votaram também defenderam a cassação do mandato da deputada, como eu já havia dito. Mas a decisão final sobre isso ocorrerá apenas após o trânsito em julgado do processo. Além da perda do mandato, Mendes propôs a revogação definitiva do porte da parlamentar e o envio do armazenamento apreendido do comando do Exército. O julgamento agora aguarda a devolução do processo por Nunes Marques, para que os demais ministros possam votar e definir o desfecho da ação. Eu acho que Nunes Marques ele quis dar uma colher de chá aí para Carla Zambelli, que infelizmente, vendo por essas votações, já é definitivo que ela já está condenada. O general da reserva, como eu falei para vocês, Walter Braga Neto, está preso. A partir de hoje já iniciou-se aí o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o relator do caso, o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, que deveria ter sido afastado do caso, pois ele se tornou uma vítima, ele pediu aí para que o Cristiano Zanin marcasse na data
E a primeira turma é do STF, começará hoje, e o julgamento, e é responsável por esse julgamento. Integram os ministros Cristiano Zanin, presidente, Alexandre de Moraes, relator, além de Fux, Carmen Lúcia e Flávio Dino. 3 desses daqui deveriam ser impedidos, né? Um foi advogado de Lula, outro ex-ministro da Justiça, outro a vítima. 2 só seriam aptos a participar desse julgamento. A primeira turma iniciou-se, né, o julgamento para decidir se o ex-presidente Jair Bolsonaro será formalmente acusado em uma ação penal. O processo deriva de uma denúncia apresentada pela PGR e levanta a hipótese de o político e outras 7 pessoas serem autoras de 5 crimes, né, aí apontados. E aí, pessoal, a partir de hoje, a primeira turma é a responsável por esse julgamento. Bolsonaro e seus aliados fazem parte do Núcleo 1, considerado pelo PGR o grupo central da tentativa de impedir a posse do atual mandatário. A denúncia ainda afirma que os atos culminaram aos eventos do 8 de janeiro em Brasília. Pessoal, o mal se destrói sozinho. Não precisou de nenhum golpe, como eles dizem que estava sendo planejado, que não foi planejado, né? O ex-presidente Bolsonaro e todos aqueles que foram condenados. Felipe Martins, coitado, o Felipe Martins ficou 6 meses preso, sendo que havia provas que ele nem tinha viajado para o exterior, para os Estados Unidos. E aí fica a resposta, a indignação, né? Nós estamos vendo o mal se dissipando. Nós vemos o próprio governo desgovernando o nosso país. E aí, pessoal? Seria uma cortina de fumaça para não mostrar a realidade, esse julgamento do ex-presidente Bolsonaro, esta total perseguição política? Para não mostrar a realidade que está acontecendo no nosso país, com respeito ao atual mandatário que está levando o nosso Brasil, o nosso país para o fundo do poço? Estamos à beira do abismo. E será que as autoridades máximas do Poder Judiciário não estão vendo? Empenham-se mais em condenar inocentes a 15, 14, 17, 3 anos de prisão. E é um absurdo total. Se a primeira turma aceitar a denúncia, haverá a instauração de uma ação penal de modo a transformar os acusados em réu. Pessoal, agora vamos assistir de perto, vamos ver coisas inacreditáveis. Pode acontecer, pode. Nós estamos aqui orando por você, Jair Messias Bolsonaro, não somente por ele, como por todas aquelas vítimas, aqueles inocentes que estão presos pelos atos do dia 8 de janeiro, sendo condenados de balde. Ao invés de ser individual, eles estão sendo condenados junto, grupos. Que absurdo total. Vou finalizando este vídeo, viremos com mais informações. Deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Forte abraço e Deus abençoe a todos.